Pode. Boa noite a todos, todas e todas. Eu sou a Ana Francesca, eu sou uma mulher branca, que estou vestindo preto, tenho um cabelo louro com as laterais coloridas rosas e roxo, uso alargadores. Estou aqui hoje iniciando essa reunião do Conselho Municipal de Cultura, no dia 17 de setembro de 2024, às 19h15. Cíntia, por gentileza, você poderia começar a nossa chamada? Sim, Fran. Boa noite a todos. Dando início à nossa reunião, às 19h16. Vamos começar, então, a lista de presença de hoje. Pela cadeira de Artes Urbanas, titular Carla Aparecida da Silva Ribeiro. Suplência Kiliak Scott. Artes Visuais, Ana Francesca de Souza Ribeiro. Presente. Boa noite a todos, todas e todas. Boa noite. Audiovisual, titular Eliane dos Santos Machado. Suplência, Eliane está aí, né? Estou aqui, presente. Boa noite, gente, Boa mais noite. uma vez. Suplência, Yuri Siqueira. Coletivos Culturais, titular Mariana de Freitas Fagundes. Oi, pessoal, presente. Boa noite. Boa noite. Cultura Popular, titular Marcelo Sampaio. Suplência, Leonardo Freitas dos Santos. Dança, titular Marcília Dutra de Souza. Suplência, Maurício Machado Areias. Gestão Cultural, titular Maria Cristina Torres Lima. Instituição de Ensino Superior, titular Gustavo Sofiati. Suplência, Wilson Renato. Literatura, titular Solange da Silva Figueiredo. Boa noite a todos e a todos presentes. Boa noite, Sol. Música, titular Anderson Luiz Barreto da Silva. Presente. Boa noite, Kiko. Patrimônio Histórico, titular Cristiane Ferreira da Silva. Suplência Humberto Fernandes. Teatro, titular Fabrício da Silva Simões. Boa noite a todos, todas e todos. Sou um homem branco, uso óculos, cabelos vermelhos e brincos. Presente. Obrigada, Fabrício. Pelo Poder Executivo, Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, titular Fernanda da Silva Campos. Suplência Fábio dos Santos Matos. Pelo Sistema Municipal de Cultura, titular Ronaldo Henrique Barbosa Júnior. Presente, obrigado, sim. Nada, querido. Suplência Andréa de Cássia Sodré Cunha. Biblioteca Municipal Nilo Peçanha, Rafael Câmara Pinheiro. Pelo Arquivo Público Municipal, Luiz Felipe Ferreira de Oliveira. Boa noite, presente. Boa noite, Luiz Felipe. Suplência Maria Luísa Lopes do Amaral. Teatros Pedro Paulo Silva Carneiro. Boa noite a todos. Presente. Boa noite, Pedro. Museus, titular Graziela Escocar Ribeiro. Presente, boa noite a todos. Boa noite, Grazi. Suplência Jonathan Abrão de Souza. Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, titular Leonardo Augusto Vargas. Suplência Priscila Carvalho de Oliveira. Secretaria Municipal de Desenvolvimento... Boa noite. Presente. Eu te atropelei aqui. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, titular Fabiana da Silva Ribeiro. Suplência Sandro Figueiredo. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, titular Marcelo Areias. Suplência Jerusa Raquel dos Santos Ferreira Guedes Faria. Boa noite, Cíntia. Boa noite, pessoal. Presente. Boa noite, Jerusa. Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, titular Dudu Guedes. Suplência Franciara Rosa França dos Santos. Procuradoria-Geral do Município, titular Fernando de Aquino Laterça. Suplência Vitória Paula França dos Santos. Boa noite, pessoal. Oi, Vitória, boa noite.
Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, titular Rafael dos Santos Martins e suplência Camila Lopes Belo. Essa que vos fala é uma mulher branca, cabelos claros, de óculos e brincos. Podemos, então, falar a pauta de hoje. Nós temos 2 assuntos a tratar. Primeiro, a aprovação do regimento interno do Concultura e a aprovação da carta compromisso. Pessoal, sobre a aprovação do regimento interno do Concultura, Cíntia já tinha até organizado tudo, a gente já tinha lido, debatido, mas acabou chegando a observação agora no final. Então, eu vou abrir a pauta para a colega apresentar para a gente, tá bom? E depois a gente debate o assunto. Oi, gente, boa noite mais uma vez. Peço desculpas, né, de novo, por não ter enviado antes, com antecedência, para que todos pudessem ver com calma. E falando aqui, né, como conselheira, tentando dar minha colaboração no regimento, vou até inverter um pouco a ordem, né, do que eu tinha colocado no documento, e falar sobre essa lei que o colega mencionou para a gente lá no grupo, que altera, deixa eu ler aqui o nomezinho da lei, estabelece o marco regulatório do fomento à cultura no âmbito da administração pública da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Porque aqui a temática que a gente está tentando colocar no regimento, né, da melhor maneira, é da participação ou não dos conselheiros, né, nos editais. E aí, até aqui na redação do artigo, tá os conselheiros titulares ou suplentes da sociedade civil. Aí, o primeiro apontamento que eu falei que eu acho que a gente precisava ver é se a gente não vai falar expressamente dos conselheiros que são do poder público, né? E os conselheiros que são da sociedade civil e são servidores, porque acaba que a gente tem 2 questões, a questão do conselheiro da sociedade civil, que não tem nenhum vínculo com a administração pública, e do conselheiro o conselheiro que representa alguma cadeira, né, do poder público e possui vínculo com a administração pública. Dito isso, essa lei achei bastante interessante, não tinha conhecimento dela, foi até importante aqui para nossa conversa, e aí ela fala o seguinte, ó, deixa eu achar aqui de novo o artigo. Se vocês quiserem abrir aí também a lei, gente, para acompanhar, artigo 10, parágrafo 7º. O agente cultural que integrar Conselho de Cultura poderá participar de chamamento público para receber recursos do fomento cultural, salvo quando se enquadrar nas hipóteses previstas no parágrafo 5º. Olha, desculpa te interromper. Você não consegue colocar isso para apresentar, para a gente acompanhar? Porque assim como eu recebi isso em cima da hora, tem gente aqui que nem sabe o que é isso. Gente, vocês me ensinam, porque eu nunca vi. Claro, com certeza, vamos juntas. Eu também aprendi esses dias. Cíntia? Eu vou começar colocando aqui a Vitória como administradora da reunião. Tá, Vitória. Que aí você provavelmente, compartilhando Vitória, agora vai passar a aparecer para você. Vai passar a aparecer para você quando alguém pedir para entrar ou alguma coisa assim. Porque, né, para evitar tem outra problemas sugestão. com invasões, a gente faz isso. Ronaldo, tem outra sugestão. Se você, Cíntia ou a Fran puderem colocar, porque se tiver alguma dúvida, alguém comentando alguma coisa, a Vitória não vai conseguir ver por conta dela estar transmitindo a tela. Se vocês puderem ver o link para você também. Porque aí ela consegue ter o acesso. É a lei 14.907. Eu vou colocar lá na professora. Mandei aqui no chat o link da lei. Perfeito, estou abrindo. Aí, eu coloquei também no Concultura. Coloquei lá no nosso grupo do Concultura do WhatsApp. Que é o marco regulatório. Eu coloco em apresentar, não é isso? Ativar legendas, apresentar. Abriu para vocês alguma coisa? Ainda não. Para mim não está aparecendo a parte de apresentação. É porque você não está como então abre você aí, Fran. Ronaldo. Clica aí e abre para gente. Coloquei aqui. Vê se você consegue. Consigo.
Está aparecendo para vocês? Tá sim. Tá. Perfeito. Vamos juntas. Victória, me sinaliza de onde você vai começar para mim ir junto com você, tá bom? Lá no artigo 10, no 10. Eu tô invertendo a ordem, né, considerando essa nova lei que foi apresentada, que aí a gente trabalha junto aqui para ver qual vai ser o entendimento. Isso, aí, Cíntia, se conseguir fazer as anotações daí, a gente anda em conjunto, tá bom? Uhum. Perfeito. Vamos juntos. O 10, parágrafo 7. Aí. Ó, vamos lá. O agente cultural que integrar Conselho de Cultura poderá participar de chamamento público para receber recursos do fomento cultural, salvo quando se enquadrar nas hipóteses previstas no parágrafo 5º desse artigo. Aí vamos lá no parágrafo 5º, né? Porque aqui está criando uma regra com uma exceção. Aí vamos ver o que fala a exceção. Se puder subir um pouquinho lá no artigo 5º para a gente dar uma lida. Aqui? Isso. O edital deverá prever vedação à celebração de instrumentos por agentes culturais diretamente envolvidos na etapa de proposição técnica da minuta de edital referida no inciso 2 do caput do artigo 8º, na etapa de análise de propostas referida no inciso 2 do caput do artigo 9º, ou na etapa de julgamento de recursos referidos no inciso 4 do caput do artigo 9, todos desta lei. Aí, quando eu li isso, né, que o colega compartilhou aqui agora com a gente, eu fiquei pensando, o que seria essa participação direta, né, esse diretamente envolvidos? Eu lembro Posso que... explicar? Não, deixa eu só... É porque, no caso nosso, é o que o Funcultura faz, que são só alguns, não são todos os conselheiros, mas pode continuar. Aí eu lembro que a gente fez uma reunião no dia 23/7 de 2024 para falar do Plano Anual de Aplicação dos Recursos, o PNAB, né, PNAB. E aí, nessa reunião, a gente, né, como conselheiro, deliberou questões diretas ali de como seria a divisão do recurso, como a gente entendia que seria uma forma que iria atender melhor todas, né, as cadeiras, todas as questões culturais, né? Posso te responder agora também, Vitória? Desculpa te cortar, mas eu estou te explicando porque é uma coisa que você não tem o entendimento que a gente tem, mas eu vou te explicar conforme você está levantando, tá? Só para a gente bater uma bola sobre esse assunto. Nós deliberamos como qualquer fazedor de cultura poderia, porque tanto a Paulo Gustavo quanto a Aldir Blanc, elas foram abertas para consulta pública, construção pública e finalização pública. Então, tanto qualquer conselheiro quanto qualquer fazedor de cultura que participasse tanto das escutas quanto daquela reunião específica poderiam fazer essas movimentações dentro do que vai sair pelo edital. Isso é fechado no plano, é enviado pela equipe do Funcultura para o MINC e depois retorna com essas diretrizes e é a partir, depois dessa aprovação e do dinheiro, né, vai passar o dinheiro e tudo mais, que o Funcultura, que aí a gente não tem acesso mais, faz a escrita dos editais e essa divisão final. Inclusive, eles podem até alterar, tá? Só para... Eu acho que você não sabe dessa informação. Não, eu realmente estou aqui me esforçando, gente. Isso, meu bem. Por isso que eu estou te explicando cada coisa, tá? Vamos bater nessa bola, foi por isso que você pode me ajudar. Só para colaborar, Vitória, o que a Fran disse, né? Todo o fomento agora federal tem a escuta pública, né? Que é com todos os fazedores de cultura e com os conselhos. A escuta é para tentar ver a melhor maneira de achar o dinheiro em cada setor e alocar. Isso é uma escuta, não é a escrita do edital e como ele vai ser usado. Isso já fica a cargo do fundo, né? Claro, por exemplo, se a gente pegar a Fran, né, que é uma produtora cultural, e convidá-la para ajudar a elaborar o edital, ela automaticamente fica impedida de concorrer. Né? A gente pode fazer isso. Mas no caso de ninguém participar, é somente o fundo elaborar isso, ou uma equipe elaborar, essa equipe que não pode participar do edital, porque ele elaborou a lei do edital. As atribuições do conselheiro participar dessa etapa aí da proposição técnica dos editais. Essa parte aí, o que aconteceu aqui, que foi o que você trouxe, a gente tem que fazer isso. Não, acontece que eu, por exemplo, participei muito, outros fazedores aqui participaram por conta das nossas experiências nos setores, mas qualquer fazedor de cultura poderia ter feito parte disso nessa etapa
desse fomento, entendeu? É depois que eu não posso, por exemplo, nem eu nem ninguém aqui. Isso não é segredo para ninguém. Isso é política pública de cultura da Aldir Blanc, que é uma outra política, entendeu? Além dessas daí que você está trazendo para a gente. Por isso que a gente está amparado para fazer isso. Então, essa parte inicial não se caracteriza um envolvimento... Não, e eu, inclusive, gostaria de te convidar, já que você está engajado com a gente no Conselho, a estudar essas leis conosco, que vai ser de muita valia para todos nós, para o Conselho, para a Fundação, tá? Aí, o segundo caso seria na etapa de análise de propostas referidas no inciso 2 do caput do artigo 9. Aí, vamos ver o que fala. Pode abaixar um pouquinho para a gente ver? É mais para baixo ou para cima? Inciso 2 do artigo 9º, então é lá para cima. Tá, vamos lá. Tá. Aí. Aqui? Isso. Ai, meu Deus, espera. Acho que agora... É porque para mim fica pequeno, não tô vendo o 9º. Tá vendo o 9º inciso... artigo 9º, inciso 2. Aí. Vitória, é só clicar e fazer uma pinça com o dedo que aumenta. Apareceu. Análise de propostas por comissão de seleção. Aí, nesse aqui, os conselheiros, eles se enquadram em alguma análise? É alguma competência do conselho fazer análise de propostas por comissão de seleção? Não. Não. Então, a gente pelas federais, a gente contrata pareceristas. Tá, então a gente descarta essa segunda exceção também. Aí Esses pareceristas, Vitória, vou te dar o exemplo de como foi executado aqui em Campos da última vez, vou te dar o exemplo do governo do Estado. Existe um recurso específico pelas leis, através desses editais. No caso da Aldir Blanc, existe um recurso da Aldir Blanc. Uma porcentagem desse recurso é para o fomento dos fazedores de cultura, outra porcentagem dessa lei é para o próprio fomento, para a equipe, para a estrutura e tudo mais, e também para a contratação de equipes qualificadas para fazer esse serviço. Então, por exemplo, quem seleciona os projetos não somos nem um conselho, nem o Fabrício, nem a fundação, por exemplo. Existe um recurso específico para contratar uma instituição, uma empresa, pareceristas, aí se decidir qual é o melhor formato dessa contratação, para que esses profissionais sejam contratados para fazer esse filtro. No caso da última lei, Paulo Gustavo, a instituição contratada foi o IFE, inclusive deu aí as suas questões, aí não vem ao caso agora, mas os pareceristas também têm que ser qualificados da área para poder definir isso. Isso é um problema gravíssimo aqui em Campos, a contratação de pareceristas por setor para poder ter uma justa avaliação dos projetos, né? Tá. Já é uma outra coisa a ser discutida, só para você entender, eu estou sempre respondendo para você entender o funcionamento das coisas, tá bom? Tá bom, vamos voltar lá, então. Era o 10º? Ou era o 10º, parágrafo 7º, eu acho. Beleza. 7º? Uhum. Deixa eu ver. 10º, parágrafo 7º. Isso. Ok. Era o 7º. É o 8º. Agora eu não lembro, gente. Deixa eu ver aqui. Vamos. Você tinha dito 9º, inciso 2. Não, eu acho... Ah, tá. Volta lá na exceção, né? É o 9º... Vou voltando. Gente, me ajuda aí. Tudo bem, é porque eu não tive tempo de ler mesmo. Não, mas eu não... Chegou no 9º. Eu não estudei essa lei, eu não vi essa lei. O colega falou agora, antes da aí a gente abriu, sim. Aí eu inverti a ordem e foi começar, porque eu acho que isso aqui realmente é muito importante ao que a gente estava conversando. Sim. Se eu tivesse conhecimento dessa lei antes, o que eu tinha dito seria totalmente diferente. Sim, então, eu imaginei quando você colocou aquele lá, entendeu? Eu estou vendo aqui com vocês agora também, então talvez tudo bem. Se tivesse sido trazido antes, tinha facilitado nossa vida, né? E qual que é o inciso? Eu acho que é o... Vamos voltar aqui. É o que fala das exceções que a gente estava olhando. Deixa eu botar um Ctrl+F aqui. Eu acho que as exceções estão no 10º, não? No 10º, parágrafo 5º, vê se não é isso. Isso, é o parágrafo 5º. Artigo 10º, parágrafo 5º, tá. Aí. Isso, a gente já viu os dois primeiros casos, ou na etapa de julgamento de recurso referido no inciso 4 do caput do artigo 9º. Aí eu acho que a Ana já complementou essa questão.
Esse inciso 5º aí do 9º diz, por exemplo, vamos supor, vou te dar um caso. Fabrício trabalha na fundação. Ele se inscreve no edital. Ele não pode, porque ele trabalha lá. Deu para entender? Uhum. Por exemplo, eu sou servidora do Estado da Educação. Eu posso concorrer a um edital do Estado, mas se eu fosse uma servidora da cultura do Estado, eu não poderia, porque dá esse conflito, entendeu? Entendi. Aí, dito isso... Essa é a luta, por exemplo, que é uma outra discussão aqui, que é uma coisa que a gente sempre traz, por exemplo, dos fazedores de cultura do município. Nós temos fazedores de cultura no município que são animadores culturais. Eles são impedidos de ter acesso aos editais, por exemplo. Mas esses mesmos fazedores de cultura, eles são de teatro, são de música, são de dança, são fazedores de cultura, apesar de também serem da animação cultural. Esse é um problema do município, por exemplo, um conflito de interesse dentro dos editais. Mas é diferente do caso do Concultura, porque aqui no Concultura nós fazemos um trabalho voluntário para poder trazer os apontamentos para a cultura local. Nós não somos funcionários da Fundação, por exemplo. Aquela questão que eu falei no início, da diferença entre servidor, da vedação do servidor e da vedação do conselheiro. Isso aí. Eu acho que a redação aqui, como que a gente está, precisa deixar claro essa questão também, porque está falando os conselheiros titulares, os suplentes da sociedade civil. Aí eu incluiria a questão do poder público e a questão quando for servidor público, talvez ter uma linha ali expressa para poder ficar não ficar divergência quanto a isso de pensamento. Então, assim, já no documento, né, que eu mandei, nessa análise que eu fiz, o primeiro apontamento que eu tinha colocado era em relação a isso, de eu achar que precisa estar expresso essa questão de quando do poder público e de quando é servidor público. E aí, coloquei aqui as atribuições dos conselheiros, né, essa questão de discutir, retificar, fiscalizar, acompanhar a execução, fiscalização e avaliar políticas públicas de cultura, tudo que eu entendo que está, né, relacionado ali, principalmente nessas competências nossas. E aí, o que eu tinha levantado em relação à Lei Paulo Gustavo, né, porque até essa lei que foi de agora, de junho ou julho, que o colega passou para a gente, foi de 27 de junho de 2024, eu não encontrei nada regulamentando isso. Então, assim, a minha busca foi realmente se o governo federal já tinha se manifestado, se o Poder Judiciário já tinha se manifestado, se o Tribunal de Contas já tinha se manifestado. E aí, nessa busca, eu tinha encontrado o Ministério da Cultura falando sobre isso, né? E aí coloca aqueles incisos que estão até semelhantes dos que estão no nosso regimento, que o agente cultural pode participar, exceto tenham se envolvido diretamente na etapa de elaboração do edital, na etapa de análise de candidatura, na etapa de julgamento de recursos, seja cônjuge, companheiros ou parentes em linha reta colateral, sejam membros do Poder Legislativo, essas questões que a gente já estava previsto ali no nosso regimento, exceto esse inciso 3, que a gente não colocou nessa minuta do regimento, que sejam membros do Poder Legislativo, exemplos, deputados, senadores, vereadores, e do Poder Judiciário, juízes, desembargadores, ministros, bem como membros do Tribunal de Contas, auditores e conselheiros do Ministério Público, promotor, procurador. Talvez seja interessante esse inciso se fazer presente, considerando que o próprio Ministério da Cultura falou isso no edital da Lei Paulo Gustavo. Aí, o Ministério da Cultura também fala o seguinte, dessas exceções, né, que são 3 incisos, e que é importante que sejam seguidas as legislações locais sobre a matéria. Aí eu fui buscar para ver, né, se tinha alguma legislação expressa sobre isso, se a gente já tinha se manifestado. E aí, pelo que eu entendi, era sempre uma deliberação do conselho, se ia participar ou não, né, se os conselheiros iam participar ou não dos editais. Aí teve ano que ficou decidido que não participaria, teve ano que ficou decidido que participaria. E aí, diante disso, continuei a busca, que foi quando eu encontrei esse julgamento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, né, que sempre que tem edital, licitação, questões do município, podem ser remetidos para o Tribunal de Contas, né, fazem uma avaliação, uma fiscalização, e aí, nesse caso, lá em Santa Catarina, o Tribunal de Contas entendeu pelo impedimento dos conselheiros de fazerem parte de receber, né, verba de editais,
tomando como base a lei de licitações. E aí faz menção à questão de princípio da impessoalidade, os princípios que regem a administração pública, né, nesse sentido. E aí eu coloquei para vocês o entendimento do TCE, da moralidade, publicidade, impessoalidade. Coloquei uma matéria de uma situação que aconteceu no Paraná, a respeito da Lei Aldir Blanc, que deu uma situação, né, um problema em relação a esses editais que servidores receberam, enfim. E aí eu tinha feito esse levantamento e trazido para vocês, concluído aqui no final, para que a gente fizesse a análise, e aí o colega colocou essa lei, que eu não conhecia, e a gente olhou aqui juntos, e aí foram essas as minhas considerações. Aí coloquei aqui no final, gente, que eu tinha falado sobre aquela questão da revogar expressamente o decreto anterior que falava do nosso regimento interno. Aí eu só sugiro incluir todos os decretos que falam sobre isso lá na hora de revogar expressamente, porque como antes vinha que revogava as disposições em contrários, pode ser que ainda fique alguma coisa divergente. E aí foram esses os apontamentos. Aí uma consideração também aqui de incluir uma atribuição dos conselheiros. Lá naquele inciso que a gente fala no regimento de todas as atribuições, colocar que é uma atribuição do conselheiro debater e deliberar sobre assuntos relativos às leis federais de fomento e aos editais e apresentar sugestões a respeito das aplicações de recursos que dependam de manifestação da concultura. Acho que ficaria bem delimitado essas reuniões que a gente fez, como, por exemplo, aquela que eu falei do dia 23. Eu acho que isso daria o respaldo para esse tipo de assunto ser tratado no Conselho, sem que isso enseje alguma questão. E aí foi isso. Como eu falei, gente, com vocês, eu tenho um compromisso hoje, 7 horas. Eu vou ouvir, né, aqui as considerações, mas eu não vou poder ficar até o final para poder participar de tudo. Peço desculpas mesmo por isso, mas tentei aqui contribuir, tá bom? Não, nossa, muito obrigada. A gente tem inscritos aqui, que é o Ander e o Fabrício, porque eles entendem da lei tanto quanto eu, e agradeço muito os seus levantamentos. Eu só gostaria de solicitar, se não por aqui agora, mas ainda nessa pauta, deixar registrado que a gente vai precisar fazer esses ajustes e a gente não conseguiu fazer para fechar esse documento hoje. A gente precisa de quórum para aprovação. E essa sempre é a nossa preocupação, por isso a gente levantou essa reunião extraordinária. Então, tendo em vista esses ajustes, acho que são poucos, né? Sendo que já ficou esclarecida essa questão, não sei se o pessoal vai querer trazer isso à discussão, para a gente tentar fechar isso para poder trazer para o quórum na próxima reunião, porque não vai dar para editar documento agora, né? Mas eu vou abrir aqui para os inscritos, e aí, se a gente conseguir fazer isso, Victória, eu posso contar com a sua contribuição para a gente terminar a redação do regimento? Sim, Ana, eu até já coloquei aqui a minuta que a gente colocaria para aprovar, né, aqui o debater e deliberar sobre os assuntos, está direitinho, a gente só colocaria lá no regimento, copiaria e colocaria lá. E em relação aos decretos, Fabrício até compartilhou comigo todas as leis, todos os decretos, tudo que já teve sobre o Concultura. E aí, se alguém que tenha mais expertise sobre isso pudesse falar para mim quais foram os decretos que regulamentaram o regimento em específico, que aí a gente inclui lá no último artigo. Já mencionaram o último, a gente só inclui os anteriores, para ficar a linha do tempo direitinho, Perfeito. E que esse atual que a gente está fazendo está revogando todos os demais que ficaram para trás, expressamente. Cíntia, você consegue ajudar a gente nisso, para a gente fechar esse regimento? Claro, consigo sim. Então, tá bom, Victória. Só para já ter esse compromisso com você, agora eu vou abrir para os inscritos e Cíntia te passa tudo direitinho para a gente fechar esses detalhes e trazer para o próximo quórum, tá bom? Tá ótimo, perfeito. Muito obrigada a todos pela colaboração. Vou abrir para os inscritos. Acho que o primeiro é Fabrício. Foi eu, sim. Não, é só para corroborar, né, com a do Marco Legal, porque foi um debate que nós participamos lá cedo, né, no Conselho de Cultura no governo federal, né, a gente, mesmo tentar aprovar, a gente estava fazendo a leitura, né, nas câmaras, debatendo sobre ele, sobre a aplicação, né, é sobre isso mesmo, sobre a permissão que tem, né,
dos conselheiros que participarem, que eles não fazem parte do fundo, né? A lei não abrange muito, né, o que é fundo, por quê? Muitas prefeituras e até mesmo estados ainda não conseguiram fazer os seus conselhos e os seus fundos. Tanto é que a Política Nacional Aldir Blanc teve uma pequena alteração, né, numa normativa, liberando, né, a participação daqueles que não tinham fundo, né, conselho, porque a lei previa para receber a verba, o ente teria que deixar o fundo e o Conselho de Cultura, né? E a maioria dos municípios não tinha. Campos é um dos poucos municípios no estado do Brasil e no estado do Rio de Janeiro, né? No estado do Brasil, no país, no estado do Rio de Janeiro, até o seu CPF, né? É o seu conselho ativo, o seu plano de cultura já votado e o seu Fundo Municipal de Cultura desde 2013. Só isso. Anderson está escrito. Boa noite, pessoal. Grande parte do que eu pretendia falar foi o que a Ana já foi introduzindo ali, ajudando a Vitória na interpretação, mas eu fiquei com uma dúvida em relação ao que a Vitória falou agora no final, da gente colocar esse texto que está aqui sugerido como atribuição do Conselho. Se a gente coloca essa questão como atribuição do Conselho, a gente não estaria amarrando o Conselho na execução dos editais, na construção dos editais, e isso sim vedaria a participação dos conselheiros em edital? Porque a gente está colocando ali no regimento uma questão que ele vai ter que participar da elaboração dos editais através dessas consultas e tudo mais. Porque quando aconteceu com a Paulo Gustavo e quando aconteceu com a PNAB, não foi de fato uma obrigação do Conselho fazer aquilo. Foi uma consulta pública com todos os fazedores da cultura, com toda a sociedade civil, acontecendo por meio do espaço do Conselho. Então, como tem câmaras temáticas com pessoas, onde algumas câmaras são especialistas da área, não são todas, mas na maioria das câmaras são pessoas que poderiam sugerir, mas não tem deliberação. Se a gente coloca essa questão no regimento, a gente não vai estar amarrando ao Conselho uma função de construção do edital, e isso não acabaria causando a vedação dos conselheiros? Porque a nossa função é colaborar e não construir. A função de construir é da fundação. Isso, é por isso que os fazedores confundem a gente com a fundação. A gente tem nada a ver. Pode alterar, deliberar, por realmente, não sei, conversar não seria um termo, mas debater e dialogar. Depende participar das consultas públicas. Acho que pode mudar ali a redação da forma que melhor se adeque, mas eu acho importante ter essa disposição. A gente tem que conversar também sobre qual a nossa função nessa história, né? Por isso que fica, às vezes, confuso, para quem não sabe a nossa função, quem é o quê. E por isso que a gente já falou milhares de vezes que a Fundação precisa deixar bem claro também o que é o Conselho, o que é a Fundação, qual é o Fucultura, qual é o órgão, e a gente tem falado aqui já todas essas nossas reuniões sobre a gente deixar claro essas funções, né? Porque isso fica muito confuso. E o nosso papel também é questionado por que as coisas não estão sendo aplicadas, não é mesmo? A gente já está fazendo isso aqui, todas as últimas reuniões a gente fez isso aqui. É por isso que a próxima pauta é a carta compromisso, por exemplo. E aí, se a gente diz que a gente é responsável, faz sentido, mas a gente precisa acompanhar sim. Porque se a gente tira do Conselho a responsabilidade de acompanhar o que está acontecendo, quem é que cobra? Quem que cobra a Fundação? Quem é que vai cobrar, se a gente não pode também, né? Entendeu? Então, a gente tem que, eu acho que aí é o caso é entender o que o Ender falou e o que a Victória falou também, sobre o papel do Conselho. Não é o papel que gere, mas o papel pode participar ativamente, né, através da atuação e não da gestão. Outra dúvida que eu fiquei... Peraí, deixa eu encerrar minha fala aqui, por favor. Outra dúvida que eu fiquei foi em relação à sugestão. Eu não entendi se você sugeriu isso, porque deu uma falhada para mim na hora. Se era de colocar no regimento a vedação do poder público também. Então, vedar a participação de funcionários, de vereadores, secretários. Isso não cabe a gente, isso cabe à lei. Isso que eu ia falar, que no meu entendimento não caberia ao regimento fazer isso. Talvez o regimento do fundo cabe, mas o do Conselho não entendo que tenha o poder sobre isso, né?
Não é a gente que fala isso aí é parte mais de lei mesmo. Eu acho que deveria ter uma previsão de o que acontece em relação a eles. Essas disposições vão ser por lei própria, ou está inerente ao poder público, alguma coisa para não ficar só mencionando que são os conselheiros da sociedade civil. Acho que teria que estar fazendo de alguma forma uma menção a quem é servidor público e faz parte do Concultura e a quem é representante do poder público. Nesse sentido aí que eu fiz essa sugestão. Então, mas os editais, os próprios editais, eles já têm essas regras por conta das leis, Victória. Por exemplo, se você pegar qualquer um edital, seja do Estado ou de campus, lá nos impedimentos já tem toda a descrição de quem não pode, que no caso são os funcionários públicos desse setor, entendeu? No caso que o Ander está falando, que não cabe ao Conselho dizer isso, porque isso já é uma regra estabelecida para o órgão gestor do município que faz isso. Só voltar uma questão aqui, porque eu até me perdi agora. Pela lei, Vitória, o servidor público, por exemplo, municipal, que não pertence à Fundação Cultural, né, e nem pertence ao fundo, ele pode participar de edital, que aí sim vai ter que ter essa coisa no regimento. Entendeu? Essa explicação. Né? Então, a gente colocar... Desculpa te interromper, Fabrício, mas com todas essas reuniões, não caberia, então, a gente colocar no regimento a parte que cabe ao Funcultura? Porque eu acho que onde a gente está errando em lugar nenhum no regimento fala o que é o Funcultura, para que serve o Funcultura e da onde sai o Funcultura. O Funcultura sai do Concultura, mas o Funcultura não é o Concultura. Consegue entender? Por exemplo, hoje saiu uma nota dizendo que o Funcultura começou a assinar os termos. Quem é o Funcultura? Funcultura é Fabrício, Sol e os demais, peço perdão, mas não sei de cabeça. O Funcultura é parte de membros do conselho que formam o Funcultura, que é onde se gera a questão dos editais. Eu, presidente do Conselho Municipal de Cultura, não sou do Funcultura, eu não faço ideia do que eles fazem lá, mas assino pelo Conselho Municipal de Cultura. Aí, quando sai uma nota falando que o Funcultura assinou, quem é o Funcultura? Eu acho que talvez onde a gente está errando aqui, a gente está revendo o regimento inteiro do Concultura, graças a Deus, que precisava, já era para ter sido feito isso, inclusive pelo regimento, mas em nenhum momento a gente disse o que é o Concultura, o Funcultura. Cabe aí a gente usar essa lei que a gente leu agora, a nova, Victória, que chegou para você, para o Concultura, e usar outra lei, que é dos impedimentos, para o Concultura. Então, talvez o que a gente tem que fazer aí é o quê? Um aditivo dentro do regimento inteiro do Concultura, a parte que cabe ao Funcultura. E aí a gente resolve essa conversa fiada, desculpa o termo, e resolve também da forma correta, justa, democrática e regulamentar a política, sei lá, a forma certa de fazer. Eu acho que é isso, gente. Perfeito, né? Entendeu, Victória? Eu espero que você esteja ainda aí, não no seu compromisso. Entendi sim, Fran. Mas eu vou precisar sair mesmo. Peço desculpa. Tá bom, meu amor. Mas a gente pode te procurar para a gente resolver isso? Vocês me dão um retorno, vocês me falam direitinho, tá bom? Amanhã mesmo, ainda hoje. Chega na sua mesa com o Cíntia, no máximo até amanhã, tá bom? Obrigada, tá, gente? Tchau. Nada, muito obrigada pela sua gentileza. Fabrício, você está de acordo? Os demais conselheiros, gente, eu vou quebrar um pouco o protocolo para saber se vocês estão de acordo. A gente tem mais algum inscrito? Acho que não, né? Kiko, Mariana, está por aí? Tem algum conselheiro? Gostaria de ouvir vocês. Infelizmente, o companheiro Marcelo não está. Cristina Lima, Eliane, Grazi. Fran, nós estamos... mas, assim, das falas da Vitória, achei importante, principalmente, falar acrescentar no nosso regimento, né, aquelas duas linhas que ela mencionou, que era sobre tanto os servidores como os funcionários da fundação. Deixar isso bem delimitado, além de incluir, como você falou aí, eu não sei, eu acho que o Funcultura tem um regimento próprio. Preciso saber. Fabrício pode dizer. Tem sim, né? No próprio regimento do Concultura, há essa proibição da participação nossa nos editais do fundo.
Mas aí vocês têm um regimento, não tem, Fabrício? Temos sim. E nisso eu não me meto, né? Eu acredito que isso eu não tenho aqui, eu estou fazendo aqui o que está ao meu alcance para a gente fazer as coisas de forma correta. Não, eu acho que o que a gente pode fazer é fazer a citação, o que o fundo é, porque o regimento já existe, mas citar o fundo e sua responsabilidade. Para quem é leigo, já entende esse processo, do que é o regimento do conselho, até onde o conselho vai, que a partir de lá é a partir do fundo. Entendeu? Acho que fica mais claro. Perfeito. Eu acho que isso consegue esclarecer para todo mundo, assim, fica muito claro. A gente, né? E aí a gente consegue também cobrar quem deve cobrar a responsabilidade do que deve ser feito. Quando os cargos ficam bem claros dentro de uma gestão, é isso. Então, tá bom, gente. Então, pelo visto, a gente vai ter mais uma semana de modificação desse documento. Não desisto dele nunca, ele vai sair ainda. Posso ir para a próxima pauta, ninguém se inscreveu. Cristina Lima escreveu aqui. Eu estou. Você está de acordo ou você está confusa, Cristina? Me perdi aqui. Lene também. Ander está explicando aqui para a Lene como funciona. Também, gente, gostaria de dar boas-vindas a todos, todas e todos que estão presentes, além dos conselheiros, atualizando aqui a nossa reunião. Hoje é uma reunião extraordinária, nós estamos debatendo uma pauta muito importante, que é o regimento interno, e agora a gente vai entrar numa outra pauta que é muito importante, que é a aprovação da carta compromisso. Essa carta compromisso ao qual a gente abriu para os conselheiros e para todos os fazedores de cultura, com os nossos anseios com respeito às leis e todas as questões culturais, né? Cíntia, você pode abrir a carta para a gente. Essa carta também, o nosso prazo final para essa carta, assim como o regimento é hoje, tendo em vista a modificação do regimento, acredito que a gente vai modificar pela última vez e trazer na próxima reunião, mas a carta a gente precisa fechar hoje. A gente já solicitou através de ofício uma reunião com o nosso prefeito atual, o prefeito Vladimir, na intenção de levar e entregar essa carta pessoalmente. Esse mesmo protocolo vai ser feito com a Fernanda, que é a nossa presidenta do Conselho da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, que não está presente hoje nessa reunião, mas que também participa dela. Essa carta foi feita de forma... Eu vou sair aqui da minha apresentação para a gente poder abrir, né? Sair. Estou só contextualizando enquanto o Cíntia coloca para a gente aí a aprovação da carta compromisso. A gente já leu essa carta compromisso na última reunião, os conselheiros pediram mais tempo para adicionar, nós demos prazo, e hoje à tarde teve mais modificação. Cíntia já passou a tarde inteira compilando isso. Estou presente, Ana Cristina Lima. Tá joia, Cristina. Boa noite. Então, voltando aqui. Essa carta, nossa intenção é fechar ela hoje para a gente poder entregar aos órgãos, não só o prefeito, mas a Fernanda, mas a nossa intenção também é entregar essa carta com todos os futuros... Os futuros não, agora já temos candidatos. Todos os candidatos, vereador, prefeito, enfim... com a intenção de trazer essa pauta da cultura para a mesa deles, tendo em vista que pouco se discute sobre arte e cultura nesses candidatos, né? A gente vê poucos com esse discurso, e a nossa intenção é disparar o máximo que pudermos para os partidos, para os vereadores, para os contatos, essa carta, com a intenção de que esses candidatos, eles firmem um compromisso, né, conosco, com cultura, com a intenção de, seja lá quem for ganhar, firmar um compromisso conosco, saber que nós existimos, que nós temos anseios, que temos dificuldades, que temos necessidades, queremos e precisamos ser ouvidos enquanto à aplicação das leis, enquanto ao que nós pensamos como gestão na cultura, enfim. Cíntia já compartilhou? Não. Só um momentinho. Então vou continuar falando aqui enquanto isso. Mas é isso, pessoal. Aos artistas que estão presentes aqui hoje, muito obrigada, sejam bem-vindos. Esse lugar é de vocês. Aguardo ansioso para que vocês também possam ocupar as cadeiras do Conselho nas próximas eleições. Sei que temos cadeiras aqui que precisamos ser ocupadas, quem sabe vocês não possam entrar antes mesmo da próxima eleição. Todo o apoio, toda a força, toda a reivindicação, todo fazedor de cultura é bem-vindo nesta reunião. Tá joia? Vê se vocês estão conseguindo ver aí, gente. Estamos. Tá?
Queria salientar aqui que nós tivemos algumas sugestões, tá? Nessa carta compromisso, hoje, já no fim da tarde. O companheiro Kiko sugeriu, Fabrício, hoje também no decorrer do dia, fez algumas sugestões, tá? Kiko, tivemos algumas sugestões também de Maurício e de Yanani também, hoje. Ótimo. Tá? O que a gente vai fazer, gente? Como a gente recebeu isso em cima do prazo, a gente vai atualizar a carta. Eu vou ler para todos hoje, ok? Vamos atualizar, vamos enviar para vocês por e-mail, para a ciência de vocês, e a gente já vai disparar esse ofício para o Vladimir, porque nós também não temos mais tempo. Vocês estão de acordo? O silêncio. Beleza. Vou considerar o silêncio. Então, eu vou ler a carta agora, tá joia? E no final a gente pode conversar sobre isso. O importante para a gente é soltar isso o mais rápido possível, porque tem muita coisa acontecendo, a gente precisa falar sobre isso, tá joia? Vou ler aqui. Carta Compromisso com a Cultura de Campos dos Goytacazes, criada por iniciativa do Conselho Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes com Cultura. Este documento tem como objetivo formular uma carta compromisso com a cultura baseada em sugestões da sociedade e da comunidade artística, visando o aprimoramento dos processos de gestão e comunicação cultural, bem como a valorização da cultura campista. O compromisso aqui apresentado visa fortalecer o desenvolvimento cultural em todas as suas formas, promovendo a inclusão, capacitação e visibilidade de artistas e agentes culturais do município, aplicando as leis federais de cultura, incluindo nas leis orgânicas do município com a Lei 14.903 de 2024, nova norma que estabelece um marco regulatório do financiamento da cultura pública na edição do Diário Oficial da União, 28 de junho de 2024. Fabrício fez a seguinte observação: e juntamente, aplicando as leis federais da cultura, incluindo as leis orgânicas do município, nova norma estabelece o marco regulatório para financiamento. Para mim está aprovado. Pode aprovar, Cíntia. Foi o que eu incluí aqui, tá? Perfeito. Já pode dar um xizinho aí e aprovar. A gente já vai limpando o documento, deixando ele pronto agora. Aproveita que está todo mundo aí. Show. Obrigado, Fabrício, pela contribuição. Só termina, depois a gente formata. Tem um ponto final aí no 2024, Cíntia. Uhum. Perfeito. Vamos descer. Comi pipoca na hora errada. Vamos lá. Sugestão e diretrizes. 1. Criação de calendário e fomento de festivais. Mostra de cultura abrangendo todas as cadeiras temáticas e possibilitando a criação de outras, junto com cultura para todas as faixas etárias em conjuntos ou separadamente. Ponto. 2. Capacitação em produção cultural e centro de apoio a fazedores culturais. Promover cursos, oficinas e suporte técnicos com equipe especializada durante o ano inteiro para suporte e apoio da participação dos editais e fomento nas esferas nacional, municipal e estadual. Só mudaria aí, colocaria municipal, estadual e nacional no fim, para dar... Porque a gente está lutando a nível municipal primeiro, né? Que é o nosso maior problema atual. E aí, nacional, só a ordem dos fatores aí. Municipal, estadual e nacional. Ponto. Aí você tira lá o municipal, Cíntia. Atrás de esferas. Aí já fica certinho. Não, o municipal fica aí. Você tira só o nacional. Isso, perfeito. 3. Criação de oficinas e escolas para formação de técnicos e trabalhadores da cultura, com câmaras temáticas ou outras, a serem alinhadas com cultura e a pasta da cultura. É claro, gente, porque a gente, por exemplo, aqui não tem uma câmara técnica de circo, por exemplo. E é interessante ter a implantação de oficinas de circo. Eu penso que a gente não precisa se basear só nas nossas câmaras técnicas, mas pode ser ampliado de acordo com as áreas de campos. Tem áreas culturais em campos que não são exploradas, tem outras que a gente tem cadeira, mas que não tem representante. Ótimo. 3.1. Capacitação. Criar programas de capacitação para os artistas nas diversas áreas com intercâmbio com mestres notórios saberem em nível nacional. Essa sugestão aqui foi de Fabrício. Ele colocou ali, juntaria com 3 como sub-item criação de programas de capacitação para os artistas nas diversas áreas, com intercâmbio com mestre notório saber em nível nacional. Eu acho que pode juntar assim. Quando eu li, inclusive, eu pensei nisso também.
porque é tudo a mesma área de capacitação, né? Isso daí, o que a gente está pedindo aí, para quem não entende muito? A gente está pedindo aí para a gente ter acesso à qualificação profissional. Por exemplo, a gente tem uma defasagem aqui de produção cultural enorme, são pouquíssimas as produtoras culturais em Campos. E nós não somos formadas na área, por exemplo. Mas se a gente tem fomento para trazer outras produtoras ou para pagar a nós, que somos produtoras, para capacitar outros produtores e outros fazedores, isso é uma iniciativa incrível, porque assim, mais fazedores de cultura e artistas têm acesso a esse fomento, né? Eu sou super a favor da capacitação. Aí, Cíntia, você faz essa junção aí do Fabrício, tá? Tá. 4. Eventos literários, feiras, festivais, etc. A gente já falou de festival lá em cima também. Garantir o fomento a eventos literários já existentes no calendário municipal. Sobe um pouquinho que me perdi aqui. Calma aí. Isso. Promover junto às academias e coletivos de cultura, parcerias e fomento para ofertar cursos à população e à rede de educação municipal. Aqui, Fabrício fez uma observação, garantir um fomento a eventos literários já existentes no nosso calendário e promover juntos às academias e coletivos de cultura parceiros o fomento para ofertar cursos à população e à rede de educação municipal. Isso é muito importante, porque isso aí já ajudaria e auxiliaria vários dos problemas que a gente está tendo na Bienal, por exemplo, né, Sol? Sol daí, aposto que essa dica foi dela. 5. Auxílio para artistas participarem em festivais. Isso aí Estou aqui sim, estou aqui. Perfeito, né? Porque aí a gente consegue falar sobre isso com mais... A gente tem que voltar para essa pauta da Bienal. 5. Quem mandou essa observação foi até um artista meu, Kiliak, porque ele faz muito projeto fora de Campos. Não só como ele, nós temos cantoras, por exemplo, a Karine, entre tantos outros outros artistas nossos que viajam e não tem fomento. Eu já fui várias vezes viajar com dinheiro do meu bolso. O que está pedindo aqui? Estabelecer um programa de auxílio financeiro para artistas locais que desejam participar dos festivais regionais, nacionais e internacionais, facilitando a divulgação do trabalho artístico de Campos dos Goytacazes em outros territórios. Essa pauta é muito importante para a galera do teatro, da dança, do grafite, todas as linguagens. 6. Só complementando, que a gente acaba criando um sistema de fruição da cultura nossa para fora. Isso é muito importante, esse aporte. Não tem, né? A gente Exatamente. fica dependendo de valores. E outra coisa, negócio de favores políticos, que é uma política antiga que não funciona mais. A gente tem que falar de políticas públicas de cultura. Ninguém tem que ter vereador e político de estimação, não. Isso aí no próprio marco temporal nosso, vamos falar sobre isso. Por isso também eu acrescentei. Perfeito, a gente precisa falar sobre isso sim. 6. Parcerias para pautas com o Teatro Trianon e Teatro Procópio Ferreira. O pessoal da dança tem muito problema com isso, que eu sei. Estimular parcerias com artistas locais, garantindo as suas produções tenham acesso às pautas do Teatro Trianon e do Teatro Procópio Ferreira, ampliando as oportunidades para as apresentações em grandes palcos do município. Isso é uma discussão a ser feita entre a gente sobre a agenda, né? A gente precisa falar, conversar, estabelecer esse diálogo aí com a Fundação. 7. Festival de integração regional de diversas linguagens. Criaram... Aí, ó, outra coisa de festival, tá vendo? A gente já falou de festival antes também, eu acho que isso aí a gente pode juntar. Festival de integração regional de diversas linguagens. Criar um festival de integração regional que contemple diversas linguagens artísticas, como dança, teatro, literatura, artesanato, promovendo a união e o intercâmbio cultural entre os artistas das diferentes áreas. 8. Auxílio anual para empreendedores culturais tradicionais. Desce um pouquinho, Cíntia. Obrigada, meu bem. Auxílio anual para empreendimentos culturais tradicionais. Garantir apoio financeiro anual para os empreendimentos culturais que representam a tradição campista, como Mana Chica, Djongo, e demais manifestações culturais afro-brasileiras e indígenas estabelecidas no município. Cavalhadas e boi de samba, reconhecendo e preservando essas expressões culturais. Perfeito o seu adentro, Kiko. Pode aprovar, Cíntia. 9. Congresso Anual de Dança. Eu falei da dança lá em cima nos festivais. Eu acho que depois a gente pode pensar em fazer esse combinado entre os festivais, porque são característicos essas necessidades, tanto da galera do teatro quanto da galera da dança, né? Lá embaixo, ó, auxílio anual... Ah, não.
Embaixo, sobe um pouquinho para mim, Cíntia, por gentileza. É que eu estou no notebook, é que eu não consigo ampliar. Isso. Ana, desculpa, eu não lembro se eu coloquei lá em cima também, além de festivais, congressos, amostras, porque aí a gente também agrega o pessoal da literatura, o pessoal de artes visuais, e o pessoal das artes pode surgir também. Perfeito. Se alguém puder adicionar essa observação aí para mim, que eu estou lendo. Congresso Anual de Dança. Aulas práticas e teorias para auxiliar na formação de profissionais que atuam tanto como bailarinos e dançarinos, como na formação de atualização de professores e coreógrafos das diversas modalidades da dança. Cai no mesmo lugar lá em cima que a gente fala da capacitação. Todo mundo está carecendo. Toda a nossa cadeia produtiva da cultura campista está precisando de capacitação. 9.1. Criação de uma companhia de dança de campus. Isso seria um sonho, né? Incrível, incrível. Podem contar comigo. Criação de uma companhia de dança de campo, juntamente com uma escola pública de dança. Isso é um sonho, gente. É um sonho da minha filha. Deixa eu terminar de ler, vou ficar emocionada, entendendo? Escola pública de dança que sirva de celeiro para alimentar essa companhia, fomentando assim a profissionalização dessa arte na cidade, incentivando a criação gente, eu tenho problema com RL. Plateia, me perdoem. Dicção. Com apresentações abertas desta companhia, com espetáculos de temas variados durante o ano, sendo essas a criação de coreografias campistas e também de convidados de outras regiões. Um sonho, né? Não custa nada sonhar, vamos deixar isso aí. 10. Criação do coro e orquestra sinfônica. É um sonho, né? Quem sabe a gente vai chegar lá. Pode aprovar isso tudo. Vamos falar isso tudo para o povo. Vamos embora. Vamos para o compromisso do Podemos apresentar também a formação na área de teatro e música. Você pode adicionar aí, abre o documento aí e já adiciona, amigo. A gente não tem mais prazo, não. Já pode pôr. Tá? Compromissos permanentes. Realização da Bienal do Livro de Campos, anos pares. Promover a Bienal do Livro nos anos pares, assegurando que esse evento seja um marco na agenda cultural do município, com foco na literatura local e nacional. Realização do Festival Doces Palavras, anos ímpares. Manter a tradição do Festival Doces Palavras nos anos ímpares, integrando gastronomia e literatura e fortalecendo o turismo local e o engajamento da população. Perfeito. Embaixo, manutenção da realização plena da Lei do Dia do Rock Goitacá. Comprometimento com a manutenção da realização plena da Lei do Dia do Rock Goitacá, Lei 8.479, do dia 9 de outubro de 2013. Perfeito, Kiko. Embaixo, a gente adicionou também cumprimento pleno das diretrizes e proposições descritas do Plano Municipal de Cultura, que depois dessa carta é a próxima coisa que a gente vai discutir. Infraestrutura e suporte. Implementação da Casa do Artesão de Campos Goytacazes. Construir a Casa do Artesão, proporcionando um espaço adequado para que os artesãos possam expor e comercializar seus produtos com infraestrutura adequada e remuneração justa. 2. Centro de Economia Solidária. Criar um espaço fixo para exposição de venda de produtos artesanais que funcione de maneira permanente, oferecendo aos turistas e à população um local de acesso aos trabalhos dos artesãos campistas. 3. Pode subir, Cintia, um pouquinho. Ampliação do quadro da Fundação Cultural. Realizar concurso público para a Fundação Cultural. O jornalista Oswaldo Lima, ampliando o quadro de servidores e garantindo a eficiência na gestão das políticas culturais do município. 4. Garantia do prédio do Palácio da Cultura como setor cultural do município. Preservar o Palácio da Cultura como centro dedicado à promoção das artes e da cultura, assegurando que ele continue sendo espaço de referência para a cidade. 5. Transporte para participação em eventos. Aí, Fabrício colocou, para todos a cultura. Disponibilizar transporte para os artesãos e seus produtos participarem de eventos fora da cidade e até mesmo fora do estado, facilitando a promoção e a comercialização de suas produções, assim como todos os agentes culturais. Esses 5 a gente pode juntar com aquele lá em cima. E aí a gente pode destrinchar um escopo só disso, do transporte, a gente pode destrinchar auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio viagem, as coisas que a gente precisa para poder ir em outros lugares. E aí, para o fazedor de artesanato, são feiras de artesanato. Para o fazedor da dança, são eventos de dança. Para o fazedor do teatro, são festivais. Para o grafiteiro, é um festival. São nomes diferentes, mas é o mesmo tipo de fomento para diferentes trabalhadores da cultura. Nesse caso, eu acho que a gente pode juntar isso e destrinchar, ok? 6. Acervo literário regional nas bibliotecas escolares. Isso aí a gente já podia estar fazendo, a gente não, né?
município. Abastecer as bibliotecas escolares com acervo literário de autores e autoras campistas, valorizando a literatura regionalista, incentivando a leitura desde a infância. Muito bom. 7. Ações itinerantes com diversas linguagens artísticas nos distritos de Campos Goytacazes. Promover ações itinerantes de incentivo à leitura e à escrita dos distritos de Campos Goytacazes, levando a cultura literária para as áreas mais distantes do centro urbano. Gente, essa eu, inclusive, acho que não só as de linguagens de literatura, mas de todas elas. Eu acho que isso aí pode ampliar também para todas as linguagens. O interior não só merece, como carece, como precisa ter alcance dessas linguagens. E esse papel é mesmo da cultura, levar isso a eles, né? Isso, inclusive, é pauta para edital. 8. Ana, desculpa, só para um ponto mais acima. Eu sugiro que ao invés de literatura regionalista, seja alterado para literatura regional. Porque Perfeito. regionalista acaba sendo um conceito até questionado em certas áreas e tudo mais. Eu acho que literatura regional já quer dizer o que está aí. Você já pode entrar aí no link e colocar sua sugestão, Ronaldo? Ou quem tiver aberto já pode jogar aí para a gente melhorar isso agora? Já coloquei aqui. Maravilhosa, obrigada. 8. Gente, quem tiver observação, agora é a hora. Vocês podem abrir o microfone, tá? Fiquem à vontade, essa construção é coletiva. Eu só estou passando rápido porque é muita pauta. Aqui, eu acho que a Graziela, por exemplo, acabou de se inscrever. Oi, Grazi. Acho que, de repente, abrir o microfone pode falar, amiga. Então, não, eu estou achando ótima essa carta proposta, eu estou muito feliz. Mas eu acho que quando fala lá do Palácio da Cultura, acho que a gente poderia pedir também garantia de preservação, manutenção constante dos prédios históricos pertencentes à fundação, enfim, né, como o museu, arquivo público e situação do Olavo Cardoso, né? Não vamos entrar aqui tanto no assunto, mas eu acho que a gente poderia pedir a garantia da preservação e manutenção permanente. O link está aqui na mensagem, está no chat? Manda aí, gente, para a Grazi adicionar lá. A gente acrescentar Vamos acrescentar agora. E lá na academias, o Palácio da Cultura, é a academia só Pedralva. É claro que outras academias, academia campista pode ter, né, espaço, só que é só a Pedralva que, pelo histórico da Pedralva, né, Ronaldo? A Pedralva tem há anos, né, esse espaço garantido lá no Palácio da Cultura. Então, eu acho que pode colocar Pedralva aí. Acho que pode colocar Pode, para garantir que é um espaço, mas eu acho que, assim, Grazi, o que eu acho que está aí até de forma mais ampla é até para garantir que outras instituições também usem o espaço. Mas eu acho que determinar ali que a Pedralva tenha sede garantida no Palácio da Cultura, concordo totalmente, que é de fato, né? Desde a década de 70, né, isso acontece. E hoje eles estão sem lugar, né? Então eu acho que isso é muito importante, colocar o nome da Pedralva, mas também dizer que outras instituições culturais podem. Eu vou procurar o link aqui. A UBT, a LB. Isso aí, pessoal, isso aí. Grazi, quando você colocar sobre os aparelhos públicos, né, da cultura, abrange mais, além dos prédios históricos, os prédios que trabalham a cultura, que são as casas de cultura e essas coisas. Já que eu interrompi a sua leitura, Ana, deixa eu falar mais uma coisa que me incomoda, e eu acho que incomoda vocês também, né? A gente não tem nenhum aparelho cultural da prefeitura em Guarulhos. É verdade. Não. Então, eu acho que é a hora aí da gente se pedir isso, né? Solicitar nessa inclusive, carta está no nosso plano municipal de cultura. É isso. Pois é, eu acho que chegou a hora da gente pedir aí algum aparelho cultural lá no distrito de Guarulhos, né? O único que a gente tem é o no Conselheiro Josino, mas não é Guarulhos. Pois é. Só essa observação aí. Depois eu vou acrescentar aqui no link. Perfeito, mas tem que ser hoje, hein, que a gente está sem prazo. Agora, já digita aí. Vamos continuar. Muito obrigada, Grazi, pela colaboração, de muita valia. E, pessoal, quem tiver, agora é a hora, tá bom? Vamos continuar? Só um minuto, gente, que a minha filha está sem a chave de casa. Deixa eu ver se minha vizinha abre para ela. Perdão.
Só um minuto. Vamos continuar. 8. Sede de associações. Oi. Oi, Sol. Poderia ir nesse artigo que fala do Palácio da Cultura, citar sobre a biblioteca pública? Todos os órgãos, pode inserir. Por favor, porque é incabível uma cidade como Campos não ter uma biblioteca pública em funcionamento há tantos anos. Uhum. Acho que cabe inserir, né, no mesmo lugar que Grazi. Alguém já está fazendo isso, gente? Por gentileza, para colaborar comigo? Vamos continuar enquanto isso. Tá? 8. Sede das associações, das academias no Palácio da Cultura. Disponibilizar espaços no Palácio da Cultura para abrigar associações, academias e instituições culturais devidamente registradas, promovendo a integração e o fortalecimento dessas entidades. E o outro local que abrigue outros segmentos culturais reconhecidos. Aí a Nani colaborou aqui, mudança de status da fundação para a secretaria no organograma para maior independência orçamentária. Nossa, isso é extremamente necessário. Vai, Fra, só tem assim, quando a gente fala mudança, aí para a gente fala lá a fundação. O que a gente pode melhorar o texto, solicitar a criação da Secretaria Municipal de Cultura, né? E podemos ter a Fundação Cultural também pertencente à secretaria, né? Porque aí a gente cria também, porque a fundação ela pode ter as casas de cultura, né? Os teatros, abarcar isso, e a Secretaria de Cultura ficar com um mote mais geral. Né? É isso que a Nani está falando aqui, ó, que ela inseriu no lugar errado. Acho que foi isso, né? Acho que meu ponto está no lugar errado. Isso. Entendeu? É isso, Nani. Isso, entendeu? A criação da Secretaria Municipal de Cultura, né? Depois eu vi que eu fiquei na dúvida se era aí no suporte e infraestrutura ou se era na parte do conselho e fundação. Mas são esses dois pontos, assim, tanto da lei de incentivo à cultura, a gente tem que ter via ISS. Barra de Piraí, gente, está tendo lei de ISS, assim, Campos não ter, Cidade do Serviço, do Comércio, para financiar, porque, desculpa, só um ponto, que eu acho que muitas ideias aí dessa carta, na verdade, são ideias para editais. São ideias que o município deve financiar, assim, também, não só esperar o de Blanc, não só Paulo Gustavo, né? Enfim, aí por isso esses dois pontos. Perfeito, Ilana. Sim, exatamente, mas a intenção é a gente conseguir, pelo menos, dialogar o início para que as coisas sejam feitas. Então, a gente começou pela alteração do regimento, depois pela carta compromisso, em seguida a gente vai cutucar o fundo, a lei Mercedes, vocês vão ver aí no final. Para quem não... Gente, sejam todos bem-vindos. Eu estou muito feliz por vocês estarem aqui construindo isso conosco, inclusive. Queria que vocês soubessem disso. Mas só para vocês entenderem, a gente já está construindo isso tem um tempinho, e é justamente para chegar nesse lugar. Se vocês assistirem as últimas reuniões do Conselho e continuarem participando, inclusive, gostaria que vocês continuassem aqui conosco, que vocês me ajudam com o entendimento, conhecimento e tudo mais, vocês vão perceber qual foi a conclusão que a gente chegou na análise quando eu assumi essa presidência? Que nem um conselho por si só estaria existindo pelo próprio regimento interno dele, que está desatualizado. Então, a gente está fazendo um trabalho de formiga. Mais cedo que vocês acompanharam foi a atualização, a primeira atualização do regimento. Com a atualização do regimento, a gente está construindo essa carta compromisso para levar para os candidatos e para a fundação e para o prefeito. Após isso, a gente tem o fundo e todas as outras coisas, aplicação da lei, ISS e tudo isso que está sendo falado. Só para vocês se contextualizarem, tá joia? Eu vi as últimas reuniões, só tô com a minha carta compromisso para entregar para os candidatos, só colocando isso mesmo no papel. Sim, exatamente. Tá ciente. Não, as reuniões com a fundação, não, falando das reuniões aqui. Do conselho, né? Tá disponível no YouTube. É isso aí. Então, a gente parou aonde? Suporte, o Conselho Municipal de Cultura e a Fundação Oswaldo Jurídico. Suporte jurídico. Suporte jurídico ao Concultura e seus conselheiros. Aqui, mas Luciana Crespo levantou a mão. Oi, Luciana, pode falar. Senão a gente vai perder. Boa noite, seja bem-vinda. Todo mundo,
Eu realmente aproveitei porque vi o link lá que o Fabrício postou e realmente eu não participo muito, mas foi uma oportunidade e assim... Claro, seja bem-vinda. Já que vocês estão falando de patrimônio e preservação de patrimônio, e eu também ainda acrescento assim, uma visitação, inclusive, né, de forma que isso seja, não sei, em parceria com a prefeitura ou não, e em relação à conservação do Liceu mesmo, né? Eu vejo que a conservação do prédio ela está voltando a ser o Estado, que já esteve há algum tempo atrás e que foi reformado, mas as coisas precisam ter manutenção. E além dessa manutenção, eu fico assim revoltada em perceber que as pessoas querem entrar lá e visitar e elas não são permitidas. E eu não entendo, eu não sei se vocês, né, através Isso cabe ao município, porque a gestão do liceu é estadual. Mas eu acho que, quanto patrimônio, Lu, isso pode ser inserido como os outros patrimônios que a gente inseriu. Assim, aí a gente tem que ver juridicamente, entendeu? Mas a conservação do patrimônio eu acho que cabe. Aí tem que ver a quem cabe essa manutenção e autorização, entendeu? Porque ele é gerido pelo Estado e não pelo município. Só para complementar o que a Luciana falou, eu acho perfeito, Lu, essa sua fala, né? Eu acho que a gente pode até mesmo indicar isso para o Copan, né? Que é o nosso órgão um Conselho de Preservação Cultural, né? Para eles entrarem junto com o INEPAC, com os órgãos estaduais, sobre esses prédios que são estaduais e federais, né, da cultura, que funcionam como liceu, como escola, mas também que transforme ele como um museu histórico nosso. Eu acho importantíssimo. Sim, é perfeito a sua fala, eu acho que a gente pode salientar e levar isso também para o Copan. A gente pode fazer essa interlocução com o Copan. Ótimo. Porque o Copan que é o responsável. A gente pode chamar o Copan, fazer essa interlocução, apoiar enquanto Concultura e pedir a eles para fazer uma... Qual é o nome, Fabrício, que dá burocraticamente? Pode ser uma consulta Isso, entendeu? Porque o Copan que é o órgão responsável por um patrimônio tombado e não Concultura. A gente pode sugerir, mas não intervir. Por isso que a gente tem que entender qual é o limite, se isso é uma intervenção municipal ou estadual. Mas eu tenho certeza que pelo Copan você consegue isso. E Cíntia, que é a nossa secretária aqui no Concultura, ela também é secretária do Copan. Ela também, de repente, pode passar o contato direitinho para poder direcionar isso, entendeu? Na verdade, Fran, o secretário do Copan é o João Pimentel. Não é, que já Cíntia, não? esteve aqui. Não é mais essa, não. Desculpa, gente. Além daqui do Concultura, ela também é do Conselho Curador, mas o Pimentel, ele é muito disponível com relação a isso. Todas as demandas que a gente levanta aqui, ele sempre já foi convidado aqui e tal. E eu também, como gerente, posso também pegar as demandas, levar para ele, né, de convidá-lo diretamente. Tudo isso eu acho que pode ser articulado tranquilamente. Luciana, a gente consegue deliberar isso numa próxima reunião, mas hoje não, mas a gente consegue inserir o liceu, sim, dentro dos patrimônios, como o museu e todos os outros sugeridos por Grazi, tá joia? Eu iria só dar um adendo no que a Luciana falou, porque eu acho que a gente pode sugerir, enquanto conselho, que o liceu, que o Colégio Nilo Peçanha seja centro de memória da educação em campos, entendeu? E que seja aberto ao público. Eu acho que a gente não tem questão de gestão sobre esses equipamentos, né? Mas a gente pode sugerir, enquanto conselho, que se crie um centro de memória nessas instituições, que são instituições de ensino antigas da nossa cidade, que possuem história, e que essas instituições estejam abertas ao público com centros de memória. Porque aí é quem se dá essa manutenção. Aí essa manutenção é o Estado, porque elas pertencem ao Estado. E não cabe a gente está sugerindo. Perfeito. Mas, por exemplo, o Liceu tem várias parcerias com o pessoal da UENF, a professora Silva Martinez faz um trabalho lá do Centro de Memória. Sim, há muitos anos.
Eu acho que cabe só a direção um pouco mais de compreensão, né? De abrir esse espaço para o público, né? Ah, esse problema não é meu. Desculpa o comentário. Eu entendo, não é nosso, né? Mas é uma sugestão que o conselho dá, Sim, né? Podemos. Insere na carta. Alguém pode inserir isso, gente? Essa sugestão? Não valeria levar essa sugestão para nosso representante do Norte Fluminense para o Conselho Estadual de Cultura? Porque seria mais fácil resolver a situação Eu acho que isso é isso que eu tô falando desde cedo, isso é coisa do Estado, não é município. Perfeito, Anderson. Eu só não tô achando o tombamento desse local, eu vou mandar para a do Cíntia no INEPAC, que é privado. do Estado. Perfeito, Grazi. Eu estou levantando isso aí, até porque até os próprios alunos não podem subir, porque o teto está caindo. Aí eu fico, gente, uma hora cai, aí vai deixar orar, é isso que eu fico preocupada. A minha sugestão, eu posso te enviar também, Luciana, é que você acesse o Conselho Estadual de Cultura, porque isso é pauta do Estado. E aí, através do Conselho Estadual, eu acho que também você pode vai ter buscar o Instituto de Tombamento do Estado, Ana, que é o INEPAC. O INEPAC é o órgão, assim como o Copan por campus, o INEPAC é por todo o estado do Rio de Janeiro. Como ali é um prédio estadual, vale a pena, além do Conselho pressionar, ir no Conselho Estadual, Conselho de Política Estadual de Cultura, também ir atrás do INEPAC, que é o órgão do tombamento. Então, ele quem vai ter que multar, vai ter que fazer o que tiver que ser feito com os responsáveis do liceu, no caso, o próprio Estado. Então, se tiver que multar porque o teto está caindo, não está sendo resolvido, o INEPAC que vai aplicar essa multa, quem vai cobrar de fato tem que fazer. É instituição para instituição. Eu acho que eu não sou uma pessoa indicada para isso, não. Mas eu estou levantando isso por preocupação mesmo, tá? Sim, mas obrigada. A gente só está esclarecendo para você os papéis mesmo, entendeu? Ao que cabe. Por conta dos Posso falar antes que encerre o assunto? Claro. Eu gostaria de falar porque se é uma demanda do município, apesar que eu não sou conselheira e tal, mas se é uma demanda do município, quem tem que levar isso até o Estado é o município, né? E eu recebi uns convidados, uns amigos de final de semana do Rio, e nós ficamos um bom tempo na Praça do Liceu olhando para o Liceu, e eles super afim de visitar. E já era um assunto que eu estava super afim de trazer aqui também, que é uma visita guiada municipal sobre os cuidados do município, do Funcultura, da Secretaria, não sei. Mas essa pauta, ela precisa ser levada através do Concultura, do Funcultura, para o Estado. Então, eu acredito que seja uma missão... Desculpa te cortar, mas o município não... Nós, o Concultura, por isso que precisa explicar exatamente o que é o Concultura. Nós temos que falar com o município. O município tem que falar com o Estado. Não é o Concultura que tem que falar com o governo do Estado. Quem tem que falar com o governo do Estado é a fundação. A gente tem que falar com a fundação falar com o Estado. Entendi. É que houve uma fala assim, tipo, leva você até o Estado. Então, a gente leva até o Conselho de Cultura, como estamos levando até o Conselho de Cultura, para o Conselho de Cultura levar ao Funcultura, né, a Secretaria, para a Secretaria levar ao Estado. Porque eu fiquei muito triste com os amigos. Só para esclarecer, só para você entender. Tipo assim, a gente vai adicionar o que a Luciana falou, adentrando ao que a Grazi considerou. A gente consegue adentrar isso na nossa carta e apresentar isso para a fundação, ok. Mas essa é a única força que a gente tem para resolver. É mais efetivo, é isso que a gente está instruindo aqui, que se faça isso através do Conselho Estadual de Cultura, porque o Conselho Estadual de Cultura consegue pressionar diretamente o governo estadual. Não sei se você está entendendo. Sim, entendi. Quem leva ao Conselho Estadual é o Conselho Municipal, né? Não. Eu não faço parte do Conselho Estadual de Cultura, mas só o faz, por exemplo. Tem representantes dentro dele, assim como a gente tem as cadeiras temáticas aqui no nosso Conselho Municipal, o estadual tem as cadeiras responsáveis por representar a nossa região e também as áreas temáticas. Então, a gente tem que ir atrás do conselheiro da região ou da área temática do patrimônio para que esses responsáveis levem a pauta. A gente não tem, de forma nenhuma, um jeito de conseguir pauta dentro do Conselho Estadual. Não tem, a gente não tem acesso nenhum.
Nenhum, são coisas distintas. Mas a gente consegue, foi o que eu já falei aqui, chamar o pessoal, a gente consegue adentrar na nossa carta e a gente consegue chamar o INEPAC não, o Copan, que é um parceiro, por exemplo, entendeu? Isso é até onde eu consigo ir, enquanto presidente, enquanto conselho. Mas, além disso, eu não consigo. É isso que eu estou tentando explicar para vocês. Entendeu? Obrigada, entendido. Obrigada. Não é assim, não é que a gente não queira fazer, mas talvez a gente vá fazer e não vá surtir o efeito que a gente gostaria, porque essa é uma pauta muito importante e que precisa sim ser revista, com certeza. Vocês conseguiram entender, Luciana e Lene? Entendi, sim, entendi. Mas essa conversa, assim, essa pauta, esse assunto, assim, é fundamental para que isso tem que partir dessa reunião, porque eu fiquei muito triste com os amigos querendo visitar, assim como eu queria levar meu neto, e a gente não consegue, a gente não tem acesso, então o município precisa fazer alguma coisa. Sim, todo esse circuito, vocês pensam, olha só, se a gente conseguisse integrar Vila Maria com Liceu, com Câmara, e conseguisse fazer aquele roteiro ali turístico, cultural, mais o roteiro que a gente tem de interior, seria algo incrível, uma associação do Estado com o município. Só que a gente não tem ainda nem o nosso Fundo Municipal de Cultura, entendeu? Por exemplo, se a gente tem um fundo bem estabelecido com as leis e propõe uma lei aí de incentivo para manutenção de patrimônios culturais, aí a gente consegue intervir pelo município, entendeu? Mais ou menos? Só que a gente não conseguiu nem ainda botar o dinheiro do fundo no lugar, entendeu? Entendi. Entendeu? Mas senão que a gente não quer fazer, mas a gente está arrumando para chegar nesse lugar, mas tem que entender o que cabe ao Estado e o que cabe ao município. E, inclusive, Luciana, eu acho que é muito válido levar essa pauta para o Estado, porque o Estado ele tem recurso para manutenção de patrimônios tombados. Se vocês forem analisar agora os últimos editais e fomentos liberados pela Aldir Blanc, vários patrimônios do Estado do Rio de Janeiro receberam reforma. Vários, o Liceu poderia ser um desses, mas aí cabe o que a gente falou aqui mais cedo, cabe à direção do Liceu acessar isso, infelizmente, porque se coubesse a mim, eu já tinha captado esse recurso para o Liceu há muito tempo. Eu, por mim, já transformava lá em museu. Nem Fran, nós temos acesso a essa reunião regional, certo? Temos. Eu então, não, assim, quem quiser pode ter. Só você faz parte do Conselho Estadual, não faz? Sim. Eu faço parte do Fórum dos Conselheiros do Estado. Então, você consegue fazer esse link do Fórum Estadual com os fazedores de cultura de campus? Gente, não tenho, eu não tenho saúde mental. Eu vou acessar a nossa presidente do Fórum para falar sobre esse tema. Eu acho importante. Agora, uma coisa que Lene falou sobre a questão da visita, já me aconteceu também com visitantes de outras cidades. Eu quis entrar no Liceu, não pôde, e eu gostei muito da sugestão dela de ter um grupo ou uma pessoa para fazer essa visita guiada. Acho que isso deve entrar aí nessa carta, sim. Dentro desse ônibus que a gente colocou de translado, por exemplo, se a gente tivesse esse roteiro turístico em Campos, isso a gente pode agir pelo município. Mas os órgãos que competem, a administração do Estado, né? Aqui, ó, o que está falando que essas questões de patrimônio tem que ver os certos limites da ação do Concultura e do Copom. Foi o que a gente já disse. Posso continuar, pessoal, por causa do horário? Sim, Francisca, já tá esclarecido. Pode continuar, desculpa. Eu só queria pedir a Sol para trazer essas... Desculpa, Fran, só rapidinho. Trazer essa agenda do Estado para a gente estar ligado e participar. Aí o Conselho Municipal, né, de Campos, com a agenda das reuniões do Conselho Estadual, a gente pode participar e levar também, falar durante a reunião. Vocês podem entrar no grupo, gente. Tem os grupos, tem tem esses links aí. Eu posso compartilhar com vocês, mas eu respondo pelo Conselho Municipal, eu não respondo pelo estadual, ok? Só isso, só deixando bem claro aqui. Eu gostaria que fosse disponibilizado os links para vocês o link do fórum, só que esse fórum que eu participo é só de conselheiro. Quem é conselheiro de outras cidades. Para poder falar sobre as questões, né?
E a gente Sim, depois, Sol, você leva, e aí, na, né, possibilidade da gente também participar, a gente participa aí futuramente. É isso. Beleza, Entre aqui no tranquilo. site, entre aqui no site do Conselho Estadual de Cultura, né? Aqui não fala nenhuma coisa sobre reunião online, às vezes como é feita a reunião. Então a gente teria que consultar a Secretaria de Estado, né, de Cultura para saber como funciona, tá? Eu vou ver se eu consigo saber como funciona e como se tem agenda e se a população pode participar, como é a nossa. Ótimo. Vamos lá. Criação da lei. A gente já tinha falado da lei aí. Criação da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Já tinha inserido, beleza. Conselho Municipal de Cultura e da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. 1. Suporte jurídico ao Concultura e aos seus conselheiros. É de extrema importância que o Concultura e seus conselheiros disponham de suporte jurídico adequado. Enfrentamos diversas situações que demandam de orientação legal, desde a interpretação de legislações culturais até a defesa de direitos e interesses dos artistas e produtores culturais da nossa cidade. Ter um respaldo jurídico não apenas nos auxilia na tomada de decisões mais informadas e seguras, como também assegura a legitimidade das nossas ações e deliberações. Assim, solicitamos à Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima que providencie esse suporte, garantindo para que possamos atuar em plena segurança jurídica. 2. Melhoria na comunicação nas redes sociais, WhatsApp, e-mail, Instagram e Facebook. Oi, Fabrício. Oi, olha só, como a gente tem uma sugestão sobre isso, né? Eu acho que a gente vai colocar para a Fundação Cultural, que é a atual gestora da parte da cultura, vai colocar abrangendo, caso a gente consiga a criação da Secretaria de Cultura, então eu colocaria a pasta responsável pela cultura no município. Perfeito. Entendeu? Porque aí não fecha tanto. Uhum. Que a gente solicita a criação de uma secretaria. Sim. Só para me ler aqui, o Kiko falou aqui, só para terminar as últimas observações, como eu já havia dito, essas questões de patrimônio tem que ver os certos limites da ação do Concultura e do Copan. Inclusive, o Copan poderia aproveitar essa iniciativa do Concultura e criar uma carta compromisso própria, com as particularidades que lhe cabem, visto que é outro conselho. Concordo com você, Kiko, se a gente puder dar exemplo, vamos fazer isso. Vamos voltar aqui para esse tema. 2. Melhoria na comunicação das redes sociais. WhatsApp, e-mail, Instagram, Facebook. A comunicação eficiente é um pilar fundamental para o funcionamento de qualquer órgão colegiado. No Concultura é crucial que a interação entre os conselheiros e a comunidade cultural seja ágil e eficaz. Isso aqui está com a cara de ChatGPT. Solicitamos que a Fundação Cultural nos auxilie na estruturação e gestão das nossas plataformas de comunicação, especialmente WhatsApp, e-mail, Instagram e Facebook. Isso inclui a criação e a manutenção de canais oficiais, elaboração de conteúdos informativos, divulgação das nossas ações e eventos. Uma comunicação bem estruturada fortalecerá nosso papel, aproximando-nos da sociedade e promovendo maior transparência e participação. Isso aqui, com certeza, passou pelo chat GPT. O que a gente está falando aqui? A gente não aguenta mais ser confundido com a fundação. Tem que deixar bem claro os papéis do conselho e bem claro os papéis da fundação. E assim a gente se comunica de melhor forma. 3. Prestação de contas dos eventos organizados pela fundação. A gente quer saber o que está acontecendo na fundação. Então, vamos ver aqui o que o ChatGPT escreveu. Não sei quem foi que botou essa informação aqui, mas a gente vai organizar. A transparência é um princípio fundamental na gestão pública e no uso de recursos destinados à cultura. Notamos a falta de prestação de contas detalhada dos eventos organizados pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. É essencial que todas as informações financeiras e administrativas relacionadas aos eventos sejam disponibilizadas de forma clara e acessível. Solicitamos que a Fundação apresente relatórios financeiros periódicos e detalhados, permitindo o acompanhamento eficaz por parte do conjunto da sociedade. Grazi, eu acho que abriu sem querer. Gente, isso aqui já é papel nosso do Conselho, né? Isso já está no nosso regimento interno e a gente precisa lembrar sobre isso. Isso aqui é fundamental, a gente lembrar sobre isso. A gente quer saber o que está acontecendo com o dinheiro da cultura em campos e a gente quer saber onde está, como está, onde está, de que forma está e por que não está no fundo, por exemplo. 4. Organograma da fundação. A gente também quer saber o que está acontecendo. Vamos lá. Para a atuação coordenada e eficiente, é fundamental que tenhamos conhecimento claro da estrutura organizacional da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Aí eu acho que a gente pode fazer o adendo que o Fabrício citou, por exemplo, que caso vire um outro órgão, o órgão responsável da cultura. Para não ter erro, para não dizer que a gente não pediu.
Solicitamos a disponibilização do organograma atualizado da Fundação, especificando os cargos e respectivas responsabilidades. Isso facilitará a comunicação e a colaboração entre o Concultura e a Fundação, além de promover uma melhor compreensão das funções e processos internos. Papel do Conselho Municipal de Cultura. O Concultura é um órgão deliberativo, consultivo e normativo, responsável por formular, acompanhar, fiscalizar e avaliar as políticas públicas de cultura no município. Nossa missão é representar a diversidade cultural da comunidade, assegurando que as políticas culturais sejam democráticas, inclusivas e promovam o desenvolvimento cultural sustentável. Embaixo, papel da Fundação Cultural Jornalista Rosalmo Lima, 2 pontos. A Fundação atua como gestora de políticas públicas de cultura, sendo responsável pela implementação das ações e projetos definidos em parceria com o Concultura. Além disso, cabe à Fundação, eu acho que aí a gente tem que falar do Funcultura, porque não é o Concultura que fala o que acontece nos editais, tem que corrigir isso aí. Não é o Concultura, é o Funcultura. Por isso que a gente estava debatendo isso no regimento. É aí que mora o perigo, é aí que mora o risco, é aí que sai uma fake news, e é aí que eu brigo. Tem que rir para não chorar. Vamos lá. Além disso, cabe à Funcultura fornecer... Não. Definidos em parceria com a Funcultura lá em cima. Aqui, ó. Implementação e acessos a projetos definidos em parceria com o Funcultura. É aí que é o Funcultura, Cíntia. E embaixo é Concultura ainda. Não, aí é... E, além disso, cabe à Funcultura fornecer o suporte necessário ao funcionamento do Conselho, incluindo recursos humanos, materiais e técnicos, para o Concultura possa desempenhar suas funções de maneira eficaz. Agora está certo, porque o dinheiro vai para o fundo e não para a gente. E quem gera o fundo é o Funcultura e não a gente. Então, quem tem esse dinheiro precisa ser distribuído para essas funções, né? Só um questionamento aqui, tá? Em parceria com o grupo, além disso, cabe aí a Fundação Cultural fornecer suporte necessário. Por quê? A Fundação Cultural barra a Prefeitura de Campos, ou quem é da pasta, porque eles vão fornecer os funcionários, eles vão contratar o contador, não o fundo que contrata essas pessoas. A gente não pode pagar diretamente um funcionário ou fundo. Então, aqui tem que ser a Fundação Cultural, ou o responsável pela pasta, e a Prefeitura de Campos. Isso é um sonho também, né? Mas a gente vai falar. Isso é um sonho. O Ander falou aqui, ó, o Conselho Curador tem essa função de aprovação do relatório financeiro da FCJOL. Não valeria convidar a presidência do Conselho Curador em uma reunião com Concultura? Claro, vamos convidar, quero conhecê-lo, com certeza. Podemos providenciar, assim como a entrega dessa carta para o Vladimir, chamar aqui o representante do Conselho Curador para esclarecer isso para a gente. Excelente. O presidente do Conselho Curador é o Carlos Augusto. Não sei, não sabia. Carlos Augusto, presidente da Pedralva. Carlos Augusto Souza de Alencar. A gente chama ele aqui, o que vocês acham? Eu faço parte do conselho também. Então, Sol, a gente pode falar sobre isso, porque eu acho que vocês estão tendo esses acessos, porque a reunião não foi desmarcada. Foi exatamente. Então a gente está precisando unir forças para saber o que está acontecendo, né? Eu acho. Se é através desses conselhos que a gente vai descobrir o que está acontecendo com o Bienal, com o Paulo Gustavo, seja lá o que for, vamos chamar aqui o Conselho Curador também. Esse é o momento da gente conversar, para as coisas acontecerem. Vamos lá. Editais, 2 pontos. Convocar ou contratar pessoas qualificadas e experientes para elaborar os editais da Lei de Incentivo de Cultura. Esse é meu sonho, eu sonho todos os dias com isso. 2, efetivação da Lei Mercedes Batista, fortalecimento do Focultura e cumprimento da Lei Paulo Gustavo Aldir Blanc, 2 pontos. Nos comprometemos a cobrar a plena implementação da Lei Mercedes Batista, assim como o fortalecimento... Ana, lá em cima, como você coloca cumprimento das leis Paulo Gustavo Aldir Blanc, porque pode surgir outras futuras. Sim. Né? Cumprimentos das leis de cultura, de fomentos federais, estaduais e municipais. Que aí abrange, embarca mais coisas. Perfeito, né? Pode alterar, perfeito. Vou voltar aqui com a minha emoção, que é essa parte que eu me movo. Vamos lá. Nos comprometeremos a cobrar a plena implementação das leis Mercedes Batista, assim como fortalecimento do Fundo Municipal de Cultura, assegurando que os recursos alcancem os fazedores e fazedoras culturais do município. Além disso, é fundamental garantir o cumprimento da execução sistemática das leis Paulo Gustavo Aldir Blanc, que representam importantes ferramentas de fomento à cultura, com impacto direto no financiamento de projetos culturais e na promoção de diversidade artística em Campos Goytacazes. Embaixo,
a abertura e revitalização do Anfiteatro Capi. Reabertura e revitalização do Anfiteatro Capi, localizado no Parque Alberto Sampaio, hoje utilizado como estacionamento. Este espaço de imenso valor histórico e cultural para a cidade deve ser devolvido à função original como palco de manifestações artísticas e culturais. Ao restaurar seu protagonismo, promoveremos a democratização do acesso à cultura e o fortalecimento da identidade cultural de Campos Goytacazes, garantindo espaço adequado para apresentações de eventos artísticos e culturais. Execução eficiente do Plano Municipal de Cultura. Comprometemos-nos a reivindicar a implementação integral e eficiente do Plano Municipal de Cultura, garantindo que suas diretrizes sejam colocadas em prática de forma a promover o desenvolvimento cultural, sustentável e acessível para a criação de todos os cidadãos. Acreditamos que o cumprimento efetivo deste plano é essencial para a valorização da cultura local, assegurando a continuidade e ampliação das políticas públicas culturais do município. Reforçamos a nossa disposição em colaborar com a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, buscando sempre o melhor para o desenvolvimento cultural de Campos Goytacazes, contando com a atenção e apoio para que essas solicitações sejam atendidas e possamos juntos fortalecer a cultura em nossa cidade. Gente, no final tem a minha assinatura, mas eu gostaria de convidá-los. Eu não sei, por questão de protocolo, Cíntia, minha secretária, que deveria, inclusive, ser minha vice, porque ela é muito, muito experiente nisso, ela que vai me dizer o que eu posso ou não fazer. Mas eu posso assinar como presidente, claro que eu vou assinar, mas eu gostaria de levar não só a minha assinatura, mas de todos vocês juntos comigo, caso vocês queiram. Caso não, eu posso assinar sozinho e lá ver para de mim também, tá bom? Me coloco à inteira disposição de vocês e vou abrir agora para a escuta. Ana, só no último lá, reforçando a nossa disposição em colaborar com a Fundação, eu acho que tem que colaborar com a Prefeitura Municipal de Campos. Ótimo. Pode pôr. Pode pôr a Prefeitura e a todos os órgãos interessados ligados à cultura. Perfeito. Que a gente Já está aqui à abrange mais disposição. coisas, né? Boa noite, Mari. Muito obrigado pela contribuição. Bem, gente, pelo visto a gente não vai conseguir aprovar hoje, porque a gente vai ter que alterar o documento, mas ele vai sair pronto hoje. Alguém tem mais alguma observação a fazer? Alguém tem mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer adicionar mais alguma coisa? Aprovado, beleza. Vou tomar isso como um ok. Não está na pauta, mas eu vou trazer um último assunto aqui, gostaria que vocês permanecessem, que é sobre a questão do nosso prêmio, que vai acontecer na semana que vem, dia 26. Kiko, por favor, fica aí. E os demais conselheiros que puderem. Os fazedores de cultura que quiserem continuar são bem-vindos, mas eu peço, por gentileza, que os conselheiros não saiam. Vou abrir para o Ronaldo. Não, eu ia te fazer um pedido. Você está levantando essa questão. Pedido até da nossa presidente, Fernanda Campos, ela que não pôde estar aqui hoje presente, como a gente sabe, ela costuma ter compromissos até voltados para que ela leciona agora nesse horário. Eu gostaria de te pedir que a gente pudesse, justamente para fazermos essa discussão na presença dela, por parte da fundação que operacionaliza todo o evento, eu acho que seria ideal a gente marcar uma extraordinária para sábado, o sábado que antecede agora o evento, em pauta única, para também ser breve, porque também a gente sabe que as agendas estão corridas, ainda mais em várias reuniões seguidas, né, para que a gente possa debater isso de forma adequada e com a presença da presidente, que eu acho que é o melhor a ser feito, até para que ela também opine, traga questões de cunho prático também do que vai ser feito na quinta-feira. O que você acha? Eu gostaria também que o meu companheiro vice-presidente Marcelo Sampaio estivesse presente, e ele também não está aqui hoje. Sou a favor, porém não poderei presidir essa reunião no sábado agora, não estarei presente, mas solicito aqui em ata, peço a Cíntia, minha secretária, para que entre em contato com o Marcelo, entre em contato com os fazedores, autorizo essa reunião, sou a favor dela, acho que a nossa presidenta da FCJOL deve estar presente, ou algum representante para que a gente resolva isso, e sei que não podemos prolongar isso, porque o prêmio já é dia 26, então essa é uma questão de urgência. Se o Marcelo, enquanto vice-presidente, puder presidir essa reunião em minha ausência, de acordo com o nosso regimento interno, para mim está aprovado. Porque sábado eu não posso. Tá bom, Ronaldo? Os demais conselheiros estão aqui?
Não me manifestei de pronto porque eu achei que você estava falando com os demais de fato, né? Estou falando para você e para todo Por mundo. mim, também. Não, perfeito. É porque como eu propus, eu já aprovo, já estou de acordo totalmente. Sábado, dia Então, 21. Sábado, dia 21, sábado Isso. agora. Tem que ser sábado agora, porque o prêmio já é dia 26. E aí, pessoal, como presidenta, eu peço de todo o meu coração que vocês, conselheiros que puderem estar presentes nessa reunião, estejam. Amanhã, pessoalmente, eu vou ligar para o Marcelo, que é o meu vice, pedindo a ele para estar presidindo essa reunião. É uma pauta importante e que cabe a nós participar. Eu posso, inclusive, mandar as minhas observações através do próprio Marcelo ou da Cíntia, que é a minha secretária, ou de algum de vocês aqui. Enfim, eu só não poderei realmente estar presente porque não estava na minha agenda com antecedência, tá bom? Perfeito e compreensível, Ana. Tranquilo, tranquilo. Então, tá joia. Eu estou vendo aqui que o pessoal tá de acordo. Se todo mundo estiver de acordo, a gente encerra a reunião e traz essa pauta extraordinária para o próximo sábado, tá joia? Recomendo o encaminhamento de ofício para a presidência. Cíntia, você pode fazer? Claro, faço sim. Muito obrigada. E enquanto eu estiver, sábado exatamente, eu não vou estar aqui, eu vou estar num lugar sem sinal. Porque se eu tivesse com sinal, eu entrava de onde eu estivesse. Vocês sabem que eu não deixo de entrar, não, porque realmente eu já não estarei com sinal, senão. Mas podem contar comigo. Então, eu trago essa pauta para a reunião, Ronaldo. Não abro hoje, né? Mas a gente precisa, basicamente, só para atualizar os fazedores, a gente precisa debater a questão do nosso cumprimento do regimento, da tradição, da premiação e o cronograma também de apresentação. E é essa a pauta. Tá joia? Bom, vou tomar um silêncio como ok, posso encerrar a reunião. Gostaria de agradecer a todos, todas e todas por estarem aqui. Vocês são muito bem-vindos, fazedores de cultura que não são conselheiros. Fica aqui o meu apelo e o meu convite para vocês participarem de todas as nossas reuniões e compreenderem como que a gente está acompanhando. Desde que eu assumi essa presidência, a gente está fazendo um trabalhinho de formiguinha, mas de forma coletiva, colaborativa, a gente está fazendo a construção desses documentos, desses apontamentos, dos regimentos, mexendo para ver o que a gente tem direito como lei, olhando o que a gente tem direito como organograma, como fazer, como dever, auxiliando à medida do possível. Sejam muito bem-vindos. Vejo vocês também na próxima Conferência Municipal de Cultura. Essa conferência é para vocês, esse lugar é de vocês. Lene, quero te ver aqui na cadeira da música futuramente. Luciana Rossi, quero te ver na cadeira do teatro futuramente. E a Nani, quero te ver aqui na cadeira, pode ser coletivos, pode ser até arte urbana. Eu quero ver vocês aqui comigo. Agradeço a colaboração, a disponibilidade de todos os conselheiros que estão aqui gratuitamente, prestando seu tempo, seu conhecimento, e algo tão precioso em todas as reuniões que nós nos dispomos a estar aqui discutindo essas questões. Senti falta hoje da nossa presidenta da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e de alguma representação por parte dos órgãos, mas espero estar, não estar, mas através do meu vice, estar representada nessa reunião para resolver essas questões do Alberto Sampaio. No mais, a todos que eu não verei na próxima reunião, a gente se vê no Prêmio Alberto Sampaio, dia 26, no Teatro no Teatro de Bolso, tá? A Cíntia já mandou para vocês o convite, os horários, estendo esse convite também aos demais fazedores de cultura, e dou por encerrada a reunião de hoje, às 20h58, do dia 17 de setembro de 2024. Boa noite a todos, todas e todes. Tchau, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Gente, eu fiz lá a minha contribuição, falei até do Liceu também, vê se está legal, se não tiver legal o texto, vocês alteram aí, tá bom? Mas acrescentei lá, tá? Viu? Tchau. Tchau, gente. Tchau. Boa noite a todos.